existe uma ardente expectação da criatura, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Cante comigo, junto com a criação. As aves do céu cantam para si, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Mais uma vez, as aves do céu, toda a criação te adora, Senhor. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos, porque tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. As aves do céu cantam para ti, as aves do céu, as aves do céu cantam para ti. E nós também, Senhor. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Vamos cantar mais uma vez, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Receba, Senhor, esse louvor como uma expressão do povo que te ama, o povo que prefere estar na tua presença, porque entende que não há melhor lugar do que estar na tua presença, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Podeis assentar. Vamos chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos por elas. Nós entregarmos a Deus essas crianças maravilhosas, lindas. Se preparem esse ano, hein? Porque esse ano eu quero vocês mais aqui em cima, hein? Antes de se despedirem para o culto e antes de terminar o culto, hein? Quero vocês cantando, quero vocês louvando, quero vocês aqui participando de tudo no louvor, na música. Posso contar com vocês, não? Posso, né? Vamos orar? Estenda sua mão direita, vamos orar por essas crianças. Oh, tá vendo mais aqui? Vem cá. Vamos orar aqui. A gente tem que mudar esse negócio, tem que ter menino aqui, ó. Só tem menina aqui, ó. As meninas estão dominando aqui. Vamos orar pelas crianças. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti essas crianças preciosas nas Tuas mãos. Senhor, são homens e mulheres que vão crescer e não vão ser crianças a vida toda. Elas vão crescer, elas vão assumir posições na sociedade. Por isso, Senhor, nós acreditamos de que a semente da Tua palavra, que é plantada no coração delas, pode trazer fruto ao seu tempo. Elas podem prosperar, elas podem frutificar e fazer a diferença na vida delas e na vida de tantas pessoas que estiverem ao redor delas. Abençoe aos pais para que dê sabedoria e entendimento a trazer os seus filhos como estão fazendo na casa do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se preparem bonitinho lá, tá, crianças? Boa noite a todos. É uma alegria para nós todo domingo estarmos aqui, porque nós temos uma missão a cumprir. Sabe qual que é a missão que nós temos a cumprir? A missão que nós temos a cumprir é a missão da quebra do normal, a quebra do trivial. E só há duas maneiras de você quebrar o normal. É você ou você batendo de frente com ele, ou você indo por trás dele, empurrando ele. Eu estudei um pouco de física na minha época de escola, e tinha aquela normal que era a gravidade, né? Que era a força que mantinha tudo para baixo. E só há duas maneiras de você vencer a gravidade. Ou você faz uma força contrária a ela, ou você equilibra ela. Se você está flutuando, você está equilibrando a gravidade. Então você não cai. Se você está num avião e está acelerado, está com uma turbina atrás de você, você está ganhando a gravidade. E a Bíblia diz que a oração é o que pode muito em seus efeitos. O normal do homem é pecar e ser destruído pelo pecado. O normal do homem, como nós somos feitos do pó da terra e a árvore também do jardim, a tendência nossa é colocar a mão naquilo que é natural. Eu sou pó da terra, a árvore vive da terra, logo a minha tendência é fazer o quê? É botar a mão aonde? Na árvore. Porque é natural, é normal. Mas a oração é a única coisa, é a única força que quebra o natural e nos leva para o sobrenatural. Eu quero convidar os homens a virem aqui à frente, juntamente com o irmão Mauro, pedir que o Maurão dirija esse momento aqui, e a Ariane dirija com as mulheres. Aquele círculo que nós temos de oração aqui entre homens e mulheres. Venha, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha orar com o Maurão aqui, os homens e as mulheres com a Ariane, para a honra e para a glória do Senhor. E nós vamos trazer novamente a oração dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que a casa do Senhor é a casa de oração, então temos que trazer a oração novamente para a casa do Senhor. Oração para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade para compartilhar o seu pedido, para abrir o seu coração, para orar juntamente com seu irmão, com a sua irmã.
Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são únicas e infalível pra te valer. Porque te abates, ó minha alma. Quem sabe canta. Como perdendo a calma, não medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo... Quem vem? Porque bem cedo? Porque bem cedo Jesus virá. Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como sabedoria de Deus. Tudo foi criado por ti e para ti, e sem ti nada que foi criado se fez, Senhor. O teu povo confia em ti. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos tentar mais uma vez. O nosso Deus tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. É Ele que nos ama, é Ele que nos salva, é Ele que nos redime, é Ele que tomou o meu lugar, o teu lugar, é Ele que responde a minha oração, é Ele que intercede pelo Pai junto a mim, é Ele que fala, é Ele que me confessa diante do Pai que estás nos céus, quando eu confesso a Jesus diante dos homens. E nós estamos diante da presença do Senhor nessa noite, com o objetivo de estudarmos a palavra de Deus dentro das 4 séries de mensagens que estamos estudando sobre as estratégias de Satanás contra ti. Primeira série de mensagem, primeira pregação foi Satanás aparecendo a Eva. Há 4 aparições no Antigo Testamento de Satanás mencionados na Bíblia. Não me entenda mal, ele está ativo durante toda a Bíblia, inclusive nesse momento, enquanto eu falo com você, ele está ativo, tentando roubar a semente da palavra que vai ser lançada hoje. Mas há 4 aparições citadas nas Escrituras que Satanás visitou alguém no Antigo Testamento. O primeiro foi com Eva. Nós vimos que o alvo que ele tentou foi a mente da Eva. Mente. Primeiro, o alvo de Satanás é atacar a mente. E qual é a arma que ele usa? Mentira. Ele tenta atacar a minha e a sua mente usando mentira. Qual que é o objetivo dele? É tornar Eva, Adão e toda a humanidade ignorantes da vontade de Deus. Porque Deus não queria esconder do homem nada. Ele queria revelar ao homem no tempo certo. Mas a serpente disse, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, então ele está escondendo de você.
Satanás, ele com mentiras, quis tentar o homem e a mulher a se tornarem ignorantes da vontade de Deus. Qual que é a nossa arma de defesa? Nós aprendemos, é a palavra inspirada do Senhor. Como que Jesus venceu Satanás em Mateus capítulo 4? Foi através da palavra, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Leia a Bíblia, grave a Bíblia, memorize a Bíblia. Não fique dependente dessas mensagenzinhas que você recebe de manhã no WhatsApp. Leia a Bíblia. Abra a tua Bíblia, leia a palavra. A Bíblia existem 365 expressões de não temas. Quantos dias nós temos no ano? É uma para cada dia do ano. Vai procurar, vai encontrar, vai ler. Porque a palavra de Deus é o poder no mundo espiritual. Palavra de Deus. O segundo personagem que nós estudamos foi Jó. Jó era um camarada íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que acordava de madrugada, que fazia sacrifício pelo pecado dos filhos, just in case. Interessante que a Bíblia diz que, ele diz assim, porventura eles podem ter pecado contra Deus no seu coração. Então Jó acordava de manhã, e veja que Jó não era um qualquer. Jó seria hoje um mega empresário. Porque se você olhar a quantidade de patrimônio que esse camarada tinha, ele tinha não sei quantos mil camelos, não sei quantas mil jumentas, não sei quantas mil cabeças de gado, terra, muitos trabalhadores. Não era um qualquer que estava à toa na vida. Era um homem produtivo, mas ele ainda acordava de madrugada e fazia sacrifício pelos filhos. Tamanha era a dedicação de Jó que ele serviu de leverage, ele serviu de isca para uma disputa entre Deus e o diabo sobre a vida dele. E qual que foi a arma que Satanás trouxe na vida de Jó? Qual foi o alvo? O corpo. O corpo. Ele disse, o Senhor cercou ele com toda sorte de bênção. Toca na pele, pele por pele, tudo que o homem tem dará em favor da sua vida. Corpo. Deus fala, ok. Toca em tudo dele, menos na vida dele. E Satanás foi, o pau comeu na casa de Noca, você sabe a história. O que aconteceu? Corpo. Qual foi a arma de Satanás? O sofrimento. Sofrimento. O sofrimento na vida humana ele tem uma característica muito interessante. Quando o coração é inclinado para Deus, o sofrimento te aproxima de Deus. Quando o coração é desviado do Senhor, o sofrimento te afasta de Deus. Quantas pessoas você já conversou que digam assim, se Deus fosse tão bom, por que tanto sofrimento no mundo? Aonde estava Deus quando eu precisei? Aonde estava Deus quando eu recebi o diagnóstico de câncer? Onde estava Deus quando eu recebi essa notícia? Onde estava Deus quando eu recebi essa... Então, o sofrimento no corpo faz com que o coração inclinado para Deus, ele se volta para Deus. O coração inclinado para longe de Deus, ele se rebela contra Deus. E Satanás, ele sabe disso. Fazendo isso, ele ataca o teu corpo com o sofrimento e o meu também. E qual que é a estratégia dele? Nos tornar impacientes com a vontade de Deus. Faz uma pesquisa e vê quantas pessoas foram impacientes na Bíblia. E você vai ver que a impaciência é algo tremendo. E nós vimos isso no domingo passado. Abraão foi impaciente, você sabe a história. Deu origem ao povo israelita e deu origem ao povo árabe que hoje estão num quebra-pau até hoje. Fruto de uma impaciência. E tantas outras. Moisés foi impaciente, quis libertar o povo com as suas próprias mãos, foi considerado assassino, teve que fugir durante 40 anos, peregrinou no deserto e só voltou com quase 80 anos para fazer a vontade de Deus de uma maneira completamente absurda. Vontade de Deus. Satanás ataca o nosso corpo para nos tornar impacientes com a vontade de Deus. Qual que é a nossa arma de defesa? É a graça de Deus. Lembra o apóstolo Paulo, quando foi atacado com um espinho na carne, ele fala isso em 2 Coríntios e fala isso em Gálatas, ele diz que o mensageiro de Satanás veio para o esbofetear, para que ele não se exaltasse além das revelações. E é muito interessante na vida cristã que Deus ele tem o hábito de colocar bênçãos nas nossas mãos. Mas quando as bênçãos estão muito grandes nas nossas mãos, ele coloca alguns fardos nas nossas costas, para a gente poder equilibrar. Imagina se tivesse muita coisa boa na mão, a gente não tem estrutura, não consegue alcançar, não consegue manter, o que vai acontecer com a gente? Pum! Então Deus coloca algumas adversidades na nossa vida, alguns pesos nas nossas costas, para nos manter equilibrados. E com o apóstolo Paulo foi assim, para que ele não se exaltasse além do que ele deveria.
Deus colocou um espinho na carne. E qual foi a resposta? A minha graça te basta. Então, qual que é a arma de defesa contra o ataque de Satanás no nosso corpo? É a graça de Deus. Mas hoje nós vamos visitar Davi. Nós vamos visitar Davi na sua experiência também com o encontro com Satanás. 1 Crônicas, capítulo 21. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. E deixa eu dar talvez um background para você dessa passagem, para você entender o que de tão ruim que Davi fez. Para você entender. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a nação de Israel ela não era regida por leis como nós. Hoje nós temos a Constituição americana, hoje nós temos as constituições do Estado, hoje nós temos os estatutos das empresas, nós temos leis de trânsito, nós temos tantas coisas que nos dominam, que fazem com que nós façamos ou não façamos determinadas coisas, nos limitam. Israel era guiado pela lei mosaica, pela lei de Deus, dada a Deus a Moisés. E uma das ordens que Deus deu ao povo era o seguinte: olha, uma vez por ano, você vai contar todos os homens de Israel, da idade de 20 anos para cima, e vai recolher deles um shekel, que seria talvez hoje equivalente a $5, de cada um deles, para a manutenção do templo, que é o chamado oferta de redenção. Para eles lembrarem de que eles foram comprados por um preço, de que eles não eram nação, não eram povo, mas Deus fez essa nação, esse povo, um povo. Então essa era a função do censo, para contar o povo. Não tinha outra finalidade a não ser contar as pessoas, arrecadar refa shekel, metade de um shekel, que é $5 por cada homem de Israel de 20 anos para cima, para a manutenção do templo. Grava isso em mente. Nesse contexto, diz a Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o quê? Numerar ou fazer um censo em Israel. E disse Davi a Joabe, quem não sabe quem é Joabe, Joabe era o general do exército, seria hoje o secretário de Estado, o que tem o poder nas forças armadas nas suas mãos. E Davi chamou Joabe e os príncipes do povo e disse: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan. Berseba é a cidade mais ao norte de Israel e Dan é a cidade mais ao sul de Israel. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: do Iapoque ao Chuí, do ponto norte ao ponto sul do Brasil, conte todo mundo. Ou então, de Cape Cod até Key West. Conta todo mundo. Não deixa um. Conta todo mundo. Olha o que aconteceu. E trazei a conta, para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Porventura, ó meu rei, não são todos os servos do meu senhor? Por que queres isso? Por que traria essa culpa sobre Israel? Olha que interessante. O general do exército de Davi, Joabe, e se você ler a Escritura, você vai ver que Joabe não era flor que se cheirasse, Joabe não era um bom menino, Joabe não era escoteiro, Joabe não era um embaixador do rei, Joabe não vinha no Auana, Joabe não cantava no coral, Joabe era um camarada sujo, com muitos problemas, e a Bíblia fala sobre isso. Mas veja que Deus utilizou a boca de Joabe para repreender Davi, falar: meu rei, não faça isso, porque o Senhor vai trazer culpa sobre Israel. Que culpa é essa? É a culpa de contar o povo sem o propósito espiritual. Muitos de nós cometemos pecados que são pecados das nossas decisões. Muitos de nós estamos lidando com consequências de pecados das nossas próprias escolhas. Mas a coisa mais terrível que tem é quando o meu pecado e o seu pecado, o nosso pecado, traz consequência na vida de outras pessoas.
A Bíblia diz que o pecado é individual. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Cada um tem a sua individualidade com Deus, você e eu temos a nossa. Mas quando os nossos pecados, eles tomam uma proporção e eles atingem outras pessoas, a situação fica mais grave. E continua o versículo 4 dizendo assim: todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Ora, quem vai ter autoridade mais do que Davi? Davi tinha o beneplácito da mão dele. Você já ouviu falar sobre isso? O que é o beneplácito? Beneplácito era o poder sobre a vida e a morte. Davi tinha tanta autoridade que ele podia dar uma ordem a qualquer soldado, e qualquer soldado, em qualquer momento, retirava a espada em lealdade a Davi e cometia qualquer tipo de barbaridade. E a gente vê que isso é verdade porque ele já havia cometido aquele pecado com Batseba, do qual ele utiliza a sua autoridade, escreve uma carta, embebeda Urias, coloca Urias na frente da guerra e mata Urias para encobrir o pecado dele. Mas você veja que esse pecado de Davi com Batseba, e você conhece, o pecado do adultério, foi um pecado que a consequência dele talvez não saiu de 4 pessoas. Não saiu de Batseba, Urias, Davi e a própria criança que morreu. Não é isso? A Bíblia fala que a criança morreu. O pecado que Davi cometeu no corpo dele, por ele próprio, trouxe uma consequência talvez pequena. Mas esse pecado aqui, a Bíblia diz que 70.000 pessoas morreram devido à repreensão de Deus ao pecado de Davi. A gente continua dizendo assim: todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe saiu e passou por todo Israel, depois voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi o resultado da numeração do povo, e era todo o povo 1.100.000 homens que arrancavam da espada, e de Judá 450.000 que arrancavam da espada. Mas entre eles Joabe não contou levitas e Benjamim, porque a palavra do rei lhe foi o quê? Abominável. E este negócio desagradou quem? Versículo 7. A Deus, pelo que Deus feriu em Israel. Então Davi disse a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora, pois, peço-te, tira a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi. Deus levantou um profeta chamado Gade. Gade foi até Davi e disse: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio e disse a Davi: assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres, ou 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante dos teus adversários, enquanto a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor faça destruição por todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que me responda o que hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. E mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Eu não sei quanto a você, mas basta essa passagem para balançar com a gente. Porque nós vemos, a Bíblia começa dizendo que Satanás incitou Davi para contar o povo. Satanás usou uma arma, um alvo contra Davi, tremendo. E sabe qual foi o alvo que Satanás colocou e mirou em Davi? Foi a vontade dele. Ele podia decidir contar ou não contar. Ele podia decidir dar ouvido à palavra de Joabe e cair em si antes da consequência. Deus é tão misericordioso que Ele nos leva ao bom senso antes do pecado. Deus é tão maravilhoso que Ele nos leva a entender a nossa posição antes da punição.
Por isso que os pregadores estão aí, a palavra está aí, os louvores estão aí, o Espírito Santo está aí para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos dar aquele freio, dá uma parada. Mas Satanás, ele atacou a vontade de Davi. O alvo foi a vontade dele. Eu quero saber quantas pessoas tem. Eu quero saber quantas pessoas tem. Eu quero saber. Eu preciso saber. Eu tenho uma vontade de saber. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber quantas pessoas nós temos em Israel. Eu preciso saber. É uma vontade. Tome cuidado com as necessidades, as vontades, as ansiedades. Porque as vontades, as ansiedades, as necessidades podem não vir do Espírito Santo. E podem levar eu e você a pecarmos na presença do Senhor. Qual foi o alvo? Foi a vontade. Qual foi a arma que Satanás usou? A vaidade. Olha o que Joabe disse para Davi. Joabe disse assim, acrescente o Senhor a seu povo 100 vezes mais, como ele é. Porventura, ó meu rei, não são todos os servos do meu Senhor? Em outras palavras, Davi, você já está com a bola toda, Davi. Todo mundo já está contigo. Todo mundo já confia em você. Você já tem o domínio sobre Israel na sua mão. O povo já está unificado, Davi. Isso é que Joabe disse. Porventura, não são todos os servos contigo? Existe uma tradução que diz assim, não são todos os corações dos homens valentes de Israel contigo. A versão King James fala assim, aquela que fala, né? Thou art, Godeth, né? Aquela tradução diz, não são todos os corações dos homens valentes de Israel contigo. Mas mesmo assim, Davi, ele não suportou o ataque da vontade e não conseguiu o alvo da vaidade. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, de que a altivez de espírito precede a queda. A Bíblia diz que Deus dá ouvido ao coração simples, mas ele rejeita o soberbo. A Bíblia diz que Deus está próximo daqueles que o buscam em espírito e em verdade, mas está longe daqueles cujo coração é duvidoso, cujo coração é vaidoso, cujo coração está fora dos propósitos do Senhor. Você veja que não há nada de errado em fazer o censo em Israel. O errado era fazer o censo sem a finalidade de levantar o recurso para a manutenção do templo de Deus. Havia uma ordem de Deus, só conte para saber quantas pessoas podem sustentar o templo. Davi utilizou uma lei, manipulou a lei, usou a sua autoridade para fazer valer a sua vontade e foi motivado pela vaidade. Qual que era o objetivo? O objetivo de Satanás, se o alvo era vontade, se a arma era vaidade, o objetivo era tornar Davi independente da vontade de Deus. Com Eva, era tornar-se ignorante sobre a vontade de Deus. Com Jó, se tornar impaciente com a vontade de Deus. E com Davi, independente da vontade de Deus. Eu sou rei, eu tenho autoridade, eu tenho o coração do povo, eu posso. Ora, eu tenho um bom crédito, eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro no banco, logo, eu posso tomar as decisões que eu quiser. Eu posso comprar, vender, trocar, fazer. O que a Bíblia diz? Não diga no seu coração, vamos àquela cidade, vamos negociar e vamos fazer. O livro de Tiago diz, se o Senhor quiser, se Deus assim quiser, se o Senhor abrir a porta, se Ele abrir, porque a Ele é a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E não a mim, e não a você. Mas Davi, ele se tornou independente da vontade de Deus. Joabe, fica quieto aí, rapaz. Quem tem autoridade sou eu, rapaz. Fica quieto aí. Faça isso or else. Eu sou rei. Tu é rei? Tu é rei, Joabe? Tu não é nada, rapaz. Quem é rei sou eu. Perdeu. Se é no Rio de Janeiro, eu ouvia logo a expressão, perdeu, maluco, perdeu. Eu sou rei. Ele fez valer a vontade dele.
quando a gente faz valer a nossa vontade, é porque nós perdemos a autoridade. Existe um ditado, quando a gente estuda administração de empresa, e vocês sabem, eu tenho mestrado em administração de empresa, uma das coisas que a gente aprende é o seguinte: quando você lança mão de patente, é porque você perdeu a autoridade. Precisou dizer, me respeita porque eu sou teu pai, já perdeu a autoridade. Quando você precisa usar uma patente para valer a sua autoridade, você não tem autoridade. Me respeita porque eu sou patrão. Me respeita porque eu sou pastor. Me respeita porque eu sou teu marido. Me respeita porque eu sou tua mulher. Quando você usa, tem que usar carteirada, pá, já perdeu a autoridade. Ou não tem autoridade. E Davi, pela vaidade dele, ele fez valer a vontade dele, se tornando independente com a vontade de Deus. O que a Bíblia fala a respeito da nossa vontade? Se você sabe esse versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 e 3, recite comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente pelo seu entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e em Cristo Jesus. Então veja que a Bíblia diz que eu tenho que pegar a minha vontade e colocar a minha vontade na mão de Deus. Você sabe qual que é para mim a definição de uma vida cristã? Há um debate muito grande entre os evangélicos se o homem tem livre-arbítrio, se não tem livre-arbítrio, se é eleito, se é predestinado. Isso aí é assunto para teólogo, é assunto para bate-papo no domingo de tarde, quem está chegando atrasado na igreja. Porque quem está evangelizando não tem tempo para isso. Quem está se preparando para vir para o culto não tem tempo de ficar debatendo teologia. Mas tem gente que gosta de bater esses assuntos por aí. Nas Escrituras, eu sou levado a crer o seguinte, de que a marca de uma vida cristã madura, cheia na vontade, cheia da presença de Deus, é quando eu pego o meu livre-arbítrio e eu devolvo o meu livre-arbítrio para Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor me deu liberdade para escolher. O Senhor me deu liberdade para tomar decisões. Mas eu quero submeter a minha vontade à tua vontade. E quando eu pego a minha vontade, submeto à vontade do Senhor, eu estou fazendo o que Romanos diz, estou entregando minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a história não termina por aí. A história continua dizendo o seguinte. Mandou, pois, o Senhor a Israel, versículo 14, e caíram 70.000. Versículo 15. Deus mandou um anjo de Israel para destruir, e estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal que disse ao anjo destruidor, e disse, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, e tendo na sua mão uma espada desembainhada, estendia sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco de cinza, prostraram-se com seu rosto em terra. Veja bem, eu quero fazer uma menção aqui. Eu, como pastor, uma das missões minhas é ensinar a palavra de Deus e instruir a respeito de doutrina. Tá? Há um movimento muito grande aí, eu respeito os meus irmãos, né, neopentecostais, eu respeito eles, eu deixo eles lá fazer o que eles acham que está certo. Mas na Escritura, toda vez que aparece um anjo com espada desembainhada, corra. Não fique perto. Porque anjo com espada desembainhada é julgamento de Deus. A gente ouve por aí essas pregações neopentecostais, o anjo com a espada de fogo desembainhada sobre a tua vida. Se isso acontecer, corra. Porque toda vez que aparece na Escritura, anjo com espada desembainhada, é que o pau vai comer. Lembra de Balaão? O anjo do Senhor estava entre Balaão e a pedra. Ele estava com a espada onde? Na bainha ou desembainhada? Se Balaão fosse, o que ia acontecer com ele? O anjo ia passar o cerol nele.
Aí a mula teve que dar uma empacada para não ir para frente. Porque o anjo com a espada de fogo é juízo de Deus. Tome cuidado aí em ouvir essas coisas bonitas, essas rimas bonitas, que dá a ideia de autoridade, que dá a ideia de santidade. Tome cuidado com isso, porque a Bíblia já tem explicação para isso. O povo de Deus é ignorante com a palavra de Deus. Não estuda o simbolismo bíblico, por isso que cai em todo o vento de doutrina. Mas não o pessoal da Grace, né? O pessoal da Grace está aprendendo comigo aqui, glória a Deus. Se eu falar alguma bobagem, você tem liberdade para me confrontar. Se alguma vez eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, você tem liberdade de se levantar no culto e me repreender. Pode fazer, sem problema nenhum. Porque eu sou pregador expositivo, eu não faço mensagem de encomenda, eu não coloco carapuça na cabeça de ninguém, eu prego o que está escrito. E somente o que está escrito. Olha o que aconteceu. E Davi, levantando os olhos, viu os anciãos, versículo 17, e disse Davi a Deus, não sou eu quem mandou quem... Olha, grava bem isso aqui. Davi disse a Deus, não sou eu quem mandou que contasse o povo, e não fui eu que pequei, e não fui eu que procedi mal, mas essas ovelhas, Israel, falando sobre Israel, o que fizeram? Seja a tua mão, Senhor meu Deus, contra mim e contra a minha casa e a casa de meu pai, porém não contra o teu povo, para castigá-lo com peste. Tem gente que quer dançar como Davi, né? Outro dia um grupo de dança me procurou e perguntou assim, pastor, o senhor deixa a gente dançar na sua igreja? A gente quer dançar na sua igreja. Eu falei, sem problema nenhum, você quer dançar? Pode dançar. Tem espaço bastante, você pode dançar. Falei, na minha igreja louvor nem é aqui na frente, eu dou o microfone para o pessoal do banco, porque não tem show aqui. Não, pastor, nós queremos... mas Davi dançou na presença do Senhor. Eu falei, Davi dançou. Davi assumiu o pecado dele como sendo um pecado nacional. Davi jejuou. Davi enfrentou gigante. Davi pecou e se arrependeu. Eu falei, Davi não dançou só na presença do Senhor. Olha o que a Bíblia diz que Davi fez. Davi chamou para ele a responsabilidade. Davi olhou e falou o seguinte, Deus, esse povo é inocente. Vem a tua mão sobre mim, e sobre a minha família, e sobre a família do meu pai. Vem sobre mim, Senhor. E pese a tua mão sobre mim. Aí a gente entende por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quem que estava na cruz reconciliando consigo o mundo, trazendo todo o pecado sobre ele, para que o pecado do homem fosse imputado nele, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele está dando aqui uma figura messiânica, uma figura de Jesus. Ele está dizendo, não bate nele não, bate em mim. Não pune Israel não, pune a mim. É uma palavra para o papai, para a mamãe, para o marido, para você, para mim, que sou pai. Chame a responsabilidade para você. Pare de culpar a sociedade, a internet, o mundo, a tecnologia. Chame a responsabilidade para você e para mim nessa batalha espiritual. Porque é isso que Davi fez. Ele disse, Senhor, são ovelhas, caia sobre mim e não castigue esse povo com peste. Aí o versículo 18, tudo muda. No versículo 18 diz assim, então o anjo do Senhor ordenou a Gate e disse a Davi para subir e para levantar um altar na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra que Gate falara, em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo e seus 4 filhos que estavam com eles. E ordenaram, ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi se vinha chegando, e Ornã, este olhou e viu, e saindo da eira, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Então disse Davi a Ornã, dá-me o lugar da tua eira pelo seu valor, para edificar nele um altar do Senhor, para que cesse essa praga. Respondeu Ornã a Davi, toma para ti e faça ao rei meu senhor o que lhe parecer bem. Eis que dou 2 bois para o holocausto, eu dou trilhos para lenha, eu dou trigo para oferta de cereais, eu dou tudo. Então o rei disse a Ornã, não, antes quero comprá-lo pelo seu preço, pois não tomarei para o Senhor o que é teu.
nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Quantas vezes você já ouviu pastores falarem isso na hora da oferta? Venha, traga a sua oferta. E estão manipulando a palavra de Deus, porque isso aqui está falando de pecado nacional. Isso aqui está falando de destruição. Isso aqui está falando de o anjo do Senhor trazendo morte sobre pessoas inocentes. Não está falando sobre dinheiro aqui. Tem muita gente usando levianamente a palavra do Senhor. Assim como Davi usou levianamente uma lei para contar o povo. Tem muita gente manipulando a palavra de Deus e trazendo sobre si maldição. Porque usar a palavra de Deus indevidamente é maldição diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que Davi disse assim: eu não darei ao Senhor holocausto que não me custe nada. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Você sabe o que era 600 ciclos de ouro? Era cobrado meio ciclo. O shekel era o valor de meio ciclo. Davi contou quantas pessoas? 1.100.000. 1.100.000 dividido por 2 seria levantado 550 mil ciclos. Não é isso? Por quanto que Davi teve que pagar o terreno para fazer o sacrifício? 600, muito menos dinheiro. Gente, Deus é tão maravilhoso que Ele não precisa ser comprado com dinheiro. Ele podia ter falado para Davi o seguinte: se você arrecadou 550 ciclos, eu quero todo esse dinheiro. Ele podia ter falado para o Jebuseu se aproveitar da oportunidade e fazer um ágio, não podia? É ou não é? Oferta da lei e da oferta da procura. Poxa, o rei vem na minha casa, está precisando desse terreno que é meu, para construir um altar. Falar, vou capitalizar em cima disso. Vou capitalizar. Vou ganhar dinheiro em cima disso. Ele não podia fazer isso? 600 ciclos era muito menos do que 550 ciclos que foram arrecadados por Davi na contagem do povo. Olha só a humilhação. Para parar uma maldição, precisa de muito menos do que o que precisou para causar a maldição. Esse é o nosso Deus. É o Deus do perdão. É o Deus do amor. É o Deus que oferece a você a oportunidade de crer. De crer. Crer. O investimento que nós fazemos no reino de Deus é muito menor do que o investimento que Deus fez em nós. Ele mandou o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. O que é o nosso esforço comparado ao preço que Jesus pagou na cruz do Calvário? Não é nada. E por que nós não temos um relacionamento pessoal com Ele? Pela nossa vaidade. E conta essa passagem que diz o seguinte, que diz que Davi então pagou, edificou um altar, e quando ele fez um holocausto com fogo, no versículo 26, então o Senhor, no versículo 27, deu ordem para o anjo meter a espada na sua bainha. Cuidado aí, viu? Olha o anjo com a espada de fogo, lutando, te dando vida. Cuidado com esse negócio. Cuidado, porque anjo com espada de fogo desembainhada, o chumbo é grosso. Mas aqui Deus manda botar na bainha. E nesse mesmo tempo, vendo Davi que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali os seus sacrifícios. Você veja que há 2 sacrifícios aqui. Há o sacrifício que Davi faz sobre o pecado dele em relação a Israel. E depois a Bíblia diz no versículo 28 que Davi ofereceu o quê? Os seus sacrifícios. Davi entendia que o relacionamento com Deus era algo individual. Eu já estou na igreja, já estou louvando, já estou cantando, já estou servindo, já estou lendo a Bíblia com todo mundo. E o teu culto pessoal? E a tua vida com Deus? E a tua oração? E o teu momento de entrar no teu quarto que fecha a tua porta? Essa semana meu sogro foi me visitar lá em casa e eu cheguei um pouco mais tarde, que eu tinha ido visitar o Alfredo no hospital. E quando voltei, eu entro em casa, meu sogro está saindo do meu quarto com um Xandinho. Aí eu olhei para ele e falei assim, opa, está indo para o meu quarto, né? Está querendo ouvir os meus segredos, né? Aí ele, não, que nada. Eu falei, não, os meus segredos estão no meu quarto. Porque a Bíblia diz, e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Ele
Nosso Deus é um Deus de mistérios. Nosso Deus é um Deus de segredos. Nosso Deus é um Deus de revelação. Nosso Deus é um Deus que fala conosco. Mas você tem que trazer o teu sacrifício. O culto não acontece do púlpito para o banco. O culto acontece do banco para o púlpito. Não acontece daqui para aí. Acontece de onde vocês estão para cá. Eu já tenho o hábito de vir para a igreja louvado. Eu sou casado há 21 anos com a Patrícia. No início do nosso casamento, eu enlouquecia ela. Eu botava ela nuts. Agora ela já está acostumada. Porque quando eu me preparo para vir para a igreja, meia hora, 40 minutos antes, eu já estou louvado. Eu já ouvi meu louvor, já ouvi minha palavra, eu já venho para a igreja louvado, eu já venho para a igreja orado, eu já venho para a igreja adorado, eu já venho para a igreja para entregar ao Senhor o sacrifício. Eu já venho para entregar para o Senhor. Eu não venho naquela, vamos ver o que o pastor Alexandre vai falar, porque eu preciso ouvir a palavra. Eu estou tão fraquinho, eu preciso dessa palavra, porque eu não sei o que fazer da minha vida, porque estou cambaleando, estou parecendo aquele bêbado na esquina, estou cambaleando na fé. Não, você tem que vir louvado, tem que vir adorado, você tem que vir cheio da presença do Senhor, para que o seu culto seja dado ao Senhor. Versículo 29 diz assim: pois o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão, mas Davi não podia ir perante eles consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Qual que é o alvo? A vontade. Qual que é a arma? A vaidade. Qual que é o objetivo? Tornar Davi independente da vontade de Deus. Qual que é a defesa? A defesa é o arrependimento. A defesa contra a vaidade é o arrependimento. Tiago, capítulo 4, versículo 6, todo mundo sabe. Resistir ao diabo, mas esse é o versículo 7. E o versículo 6? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, como é que se sujeita a Deus? Você se sujeita a Deus através do seu jejum, da sua oração, da sua confissão de pecado, da sua leitura da palavra, do seu louvor, do seu dízimo, do seu serviço, do seu dom espiritual. Essas são as armas que nós temos para nós lutarmos. É assim que você se submete diante de Deus. E quando o diabo vem, como você já se sujeitou a Deus, já confessou pecado, já se arrependeu, já fez as pazes com o Senhor, então pode vir porque a minha vida está coberta pelo manto da justiça do Senhor. Qual que é o alvo? O alvo é a vontade. Qual que é a arma? É a vaidade. Qual que é o objetivo? É nos tornar independentes da vontade de Deus. Qual que é a nossa arma de defesa? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a nossa arma de defesa. A nossa arma de defesa é que quando a seta de Satanás, da vaidade, que é o pecado preferido dele, tentar mandar uma flecha em direção a mim e a você, a Bíblia diz de que aquele que está de joelhos na presença do Senhor é o contrito de coração. Vou contar uma história. Conta que tinham 5 pessoas num avião. Tinha um piloto, tinha um médico, tinha um advogado, tinha um pastor e tinha um jovem. E o avião começou a cair, começou a perder a força, começou a perder a turbina. E o piloto veio e disse assim: olha, nós só temos 4 paraquedas e eu sou o piloto e boa sorte para vocês. Botou a mochila, botou o paraquedas e se jogou do avião e saiu. Aí o médico virou e disse assim: olha, eu sou médico, eu
tenho muitas habilidades, eu salvo muita gente, eu sou mais importante talvez do que muitos de vocês aqui. E ele pegou o paraquedas então e pulou. Aí veio o advogado. Olha, eu sou um homem muito inteligente, eu sou muito sábio, eu defendi os maiores casos diante dos maiores juízes, das maiores cortes. O meu QI é muito mais alto do que de vocês, eu sou um homem muito inteligente. E ele pegou uma mochila e se jogou do avião. Aí o pastor vira para aquele jovem e fala assim, meu jovem, eu já vivi muito, eu tenho certeza que Jesus é o meu Senhor, eu estou preparado para me encontrar com o Senhor. Você pode pegar o último paraquedas e pode colocar e eu vou cair junto com o avião. E o jovem virou pastor e falou assim, pastor, relax. Relax, porque o homem mais inteligente do mundo, ele pegou a minha mochila. Ele não pegou paraquedas nenhum. Tem os 2 paraquedas aqui, vamos botar e vamos pular. A vaidade no coração das pessoas faz com que nós tomemos decisões erradas. Tome cuidado com as suas decisões. Porque na vida, em muitas situações, nem 4 paraquedas tem. Na vida, às vezes só tem 1 paraquedas. E se você não pega aquele paraquedas, você já sabe o final da história. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar mais uma vez esse culto nas tuas mãos. Senhor, nós louvamos, nós cantamos, nós pregamos, nós oramos. Senhor, e pregamos a tua palavra, falamos sobre as estratégias. Senhor, guarda a nossa vontade, Senhor. Queremos entregar a nossa vontade a ti. Nos guarda, Senhor, da vaidade. Faz com que, ó Deus, a vaidade não seja um instrumento, não seja uma arma de Satanás sobre a nossa vida, trazendo sobre nós fragilidade e julgamento. Senhor, queremos colocar diante de Ti a nossa arma de defesa. Queremos confessar os nossos pecados diante de Ti. Confessar a nossa necessidade, a nossa dependência de Ti. Não queremos ser independentes da Tua vontade, mas queremos ser dependentes da Tua vontade. Queremos entregar o nosso sacrifício a Ti. Queremos, ó Deus, Te servir em espírito e em verdade. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de irmos embora, as crianças vão participar, mas se você não está no nosso grupo da igreja, entre em contato ou com a irmã Patrícia ou com a irmã Lili para colocar o seu nome no nosso contato para você receber os anúncios que vão acontecer durante a semana. Onde vai ser o PG dos adolescentes, se o pastor vai estar fazendo uma rifa de $100, $200, e se eu estou doando um carro, se eu estou dando de presente uma oferta milionária. Você só vai receber isso se estiver no nosso grupo, então dê o seu contato lá para a irmã Lili e para a Patrícia. E a outra coisa que eu quero dizer é, se você quer servir ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas, fique totalmente à vontade para colocar o seu dízimo e oferta naquela caixinha ali. Tem uma caixinha na saída do seu lado direito, tem um símbolozinho verde e amarelo ali do Ministério Brasileiro. Coloque ali a sua oferta, se assim for do seu coração, e não esqueça de colocar que é para o Ministério Brasileiro, porque senão a contabilidade não entra para o nosso crédito do Ministério Brasileiro, vai entrar para o Ministério da Igreja como um todo, mas não para o Ministério Brasileiro, se você não especificamente disser que esse valor vai para o Ministério Brasileiro. Fique à vontade para participar e não vá embora logo assim que terminarmos, fica ali com um lanchinho para a gente poder conversar um pouquinho melhor, e agora as crianças vão participar, em nome de Jesus. Vamos falar bem bonito? Vamos falar bem bonito? Nós aprendemos hoje um pouquinho de Davi. Aprendemos um pouquinho hoje sobre Davi, que nem vocês. E eles vão falar um versículo para a gente. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Salmos 17. Os justos clamam, o Senhor os, mais alto, os ouve e os livra
de toda a tribulação. Salmos 34, 17. Vamos falar mais uma vez? Assim, alto? Que é para Jesus que a gente está falando e para os papais que estão ouvindo, mas tem que ser um pouquinho melhor, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Salmos 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de toda a tribulação. Amém. Crianças, podem ir lá para os seus pais, para os papais, para as mamães. Vamos nos colocar de pé e vamos orar para terminar o nosso culto. E vamos incluir também a Júlia. É aniversário da Júlia hoje. É hoje, Júlia? Seu aniversário? Você está fazendo quantos anos?